Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente tem lido algumas fábulas, né? Aqui nas aulas da segunda etapa. Espero que estejam se divertindo com elas também. Nós vamos continuar a ler as fábulas. Eu trouxe aqui um livro bem bacana que chegou para distribuir para os alunos. Esse selo aqui, Minha Biblioteca, significa que os alunos vão ganhar esse e outros livros também, vão poder escolher para levar para casa. Enquanto a gente não tem essa situação, por conta da pandemia, de vocês poderem escolher os livros, levarem para casa e tal, nós vamos usar esses livros também para a gente fazer as leituras que a gente tem aqui na nossa sala, nosso encontro aqui virtual, e também presencial, se você estiver por aqui. Bom, esse livro aqui, O Sol e as Rãs, 20 Fábulas de Esopo. Esopo foi um sujeito que viveu há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos atrás, ele era grego, morava lá na Grécia Antiga, e ele registrou muitas fábulas que a gente conhece até os dias de hoje, né? Então, essas fábulas são muito antigas, recobrando o que é uma fábula, né? É um texto que tem uma moral no final, né? A preocupação principal é trazer alguma moral importante, alguma coisa que você deve fazer, né? Qual é o correto, qual é a forma correta de agir em determinada situação. E aí eles fazem uma história para dizer como que ele acha que é o correto para agir. E em vez de usar seres humanos conversando, pessoas, né, atuando, a fábula coloca animaizinhos, né? Então tem aquela fábula famosa, acho que é a mais famosa, que é o leãozinho e o ratinho, né? O leão e o ratinho, em que o ratinho ajuda o leão, e depois o leão acha uma grande bobagem, que fez um favor, mas nunca vai poder fazer ele recebeu um favor de uma criaturinha tão pequenininha quanto o ratinho, né? Não parece muito grato pelo rato, mas aí, eis que acontece que o leão é preso e o ratinho vai e salva, roendo a rede que está segurando o leão, né? E aí aquela coisa, né? Você nunca menospreze uma pessoa, porque você pode precisar de ajuda de qualquer pessoa em determinada situação. Um exemplo só, me veio aqui na cabeça agora, das fábulas de Esopo. Então, ela chama que é uma coisa universal, né? São histórias que podem ser lidas por qualquer ser humano, né? Porque são coisas que a gente vive. Seja há 2000 anos atrás ou hoje em dia, em qualquer sociedade a gente tem essas mesmas emoções, sentimentos, essas mesmas situações na vida, de alguma forma ou de outra, né? Então vamos conhecer aqui o Sol e as Rãs, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um livro grande, né? Maior do que normalmente os livros são, né? Então ele é um formato bem grandão, assim, com textos. Deixa eu pegar aqui um livro para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Aqui é um livro com tamanho normal. Esse é o livro O Sol e as Rãs, do Esopo. E a Simone Rea foi quem fez a organização e o desenho, né? Então é um livro maior, assim. E as ilustrações, os desenhos têm grande importância no livro. Olha só que livro bonito. Sol e as Rãs. 20 Fábulas de Esopo. Olha só. Tá o ratinho ali e em cima de quem, né? Perceberam? Eu acho que deve ser um rabo de leão. Lembrando aquela fábula que eu estava falando. Então vamos ler algumas aqui. E aí quando você vier presencialmente, ou mesmo à distância, você vai poder ler, que eu vou também colocar o texto para vocês lerem de uma forma autônoma, né? Sem professor, sozinho, tentar fazer as leituras aí. Combinado? Então vamos lá. O cão e a concha. O cão e a concha. Olha o desenho que ela fez aqui. Uma concha aqui, né? Parece uma lua. Um cão tinha o hábito de engolir ovos. Viu uma concha, escancarou a boca e a devorou de uma só vez, certo de que era um ovo. Que peso na barriga, que dor, ele então disse. Confiei demais em tudo que é redondo, fiz por merecer.
É aquela coisa que as aparências enganam, né? Nem é tudo que é redondo que o lobo tem que engolir. Se ele está acostumado a comer ovo, ele tem que tomar cuidado. Nem tudo que é redondo, que parece um ovo, vai fazer bem para a barriguinha dele. Olha só outro desenho super legal aqui. O corvo e a raposa. O corvo e a raposa. Após ter roubado um pedaço de carne, um corvo se empoleirou no galho de uma árvore. A raposa, que observava atentamente a cena, quis se aproveitar da situação e se aproximou do corvo. A fim de bajulá-lo, foi logo dizendo o quanto ele era grande e belo, e que, além disso, se também tivesse uma linda voz, haveria de ser o rei dos pássaros. Para provar que a raposa tinha razão, o corvo grasnou com toda a força, deixou cair o pedaço de carne, e a raposa correu para agarrá-lo e falou: caro corvo, se você também tivesse cérebro, então nada faltaria para que se tornasse o rei dos animais. Ela fez um elogio, ele tentou aparecer mais ainda e acabou derrubando um pedaço de carne. E aí a raposa se deu bem, né? Olha só outro desenho bacana. O cão com a sineta. O cão com a sineta. Um cão mordia de forma traiçoeira. O dono, então, pendurou-lhe uma sineta no pescoço para que todos ficassem atentos. E o animal, chacoalhando a sineta, exibia-se pela praça. Uma velha cadela lhe disse: por que está tão convencido? Você não ganhou essa sineta por ser um bom cão, mas para que todos saibam que no fundo você é mau. No fundo você é mau. Quer dizer, o cão se achou porque está fazendo barulho, chamando a atenção dos outros, mas chamando a atenção por um motivo errado, né? Até eu brinco aqui, muitas vezes as crianças querem chamar a atenção do professor de maneira errada, fazendo coisas erradas. Eu falei, pô, se você pode chamar a atenção de maneiras mais legais, né? Eu falo muitas vezes para as crianças, chama a atenção de um jeito que as pessoas vão gostar de você, né? Meio essa moral aí da história do cão e a sineta, né? Um pouco isso, dá pra gente pensar sobre isso também. Olha só, o desenho aí tem um cão ali, né? Uma cadela, e que tem ali um bichinho embaixo. Será que bicho é esse, hein? Parece que é uma carne e os peixinhos comendo. Vamos ver isso. Uma cadela com um pedaço de carne na boca estava atravessando um rio. Viu sua imagem refletida na água e pensou: ó, outra cadela! E ela tem um pedaço de carne maior que o meu. Deixou então cair o seu pedaço e se atirou imediatamente para pegar da outra. O que aconteceu? Ficou sem nada. Um pedaço ela não conseguiu pegar porque não existia. O outro, o rio levou embora. Mais ou menos, né? A moral que tem aquela: mais vale um pássaro na mão que dois voando. Você vai tentar pegar dois pássaros, você tem um pássaro na mão já. Dá valor para o que a gente tem, né? Às vezes a gente quer coisa demais, perde o que a gente tem. O gato e os ratos. O gato e os ratos. Em uma casa havia muitos ratos. Um gato ficou sabendo e foi até lá. Pegava um por um e os comia. A caça não acabava nunca. Então os ratos enfiaram-se em seus buracos. Assim o gato não teria como capturá-los. Para tirá-los dali, precisaria de muita astúcia. Pendurou-se num gancho e se fingiu de morto. Um dos ratos saiu para dar uma espiada e viu o gato e disse: meu caro, ainda que estivesse disfarçado e dentro de um saco, nem assim eu me aproximaria de você. O rato tá esperto, porque a gente, o rato sabe o que esperar de um gato, né? Mesmo fingindo-se de morto, ele não vai chegar perto, porque ele sabe quem é o gato, o que ele faz com o rato. Os filhotes da macaca. Os filhotes da macaca. Dizem que as macacas dão à luz 2 filhotes. Um elas amam e tratam com grande carinho, o outro odeiam e ignoram.
Porém, por ironia do destino, acontece o seguinte: um macaquinho a quem a mãe cuida com tanto amor e abraça com tanta força, morre sufocado. Aquele que não recebe sua atenção, cresce e se torna um adulto. Credo, pesadão essa, né? Pesadão. Se a gente pensar aí, né, que qual a moral que você vê aí? Ou reflexão que traz? Aquele que a macaca mais dá amor, carinho, proteção, acaba morrendo de tão sufocado que fica, né, com a macaca apertando ele. Enquanto que o outro, que é deixado mais de lado, fica forte e se torna um adulto. Para refletir. A gente fica muito em cima da criança, protegendo muito. Fica, às vezes, muito suscetível a qualquer coisinha, né? Já pode sofrer muito, né? Então essa é mais ou menos a ideia, né? Eu não concordo muito, não. A gente não precisa concordar com a moral, não. A gente lê, tem a moral que o Esopo deu, mas a gente pode fazer outras reflexões, inclusive criticando as fábulas do Esopo. Podemos pensar a respeito e não concordar com as fábulas dele. Vou ler a última de hoje, e aí as demais a gente lê num outro momento, numa outra aula. Senão ficar muito pesado, né? Prometeu e os homens. Prometeu, amando de Zeus, deu forma aos homens e aos animais. Percebendo, porém, que os animais irracionais eram mais numerosos, Zeus ordenou-lhe que lhe mudasse as feições e o transformasse em homens. Prometeu acatou a ordem. Mas o que aconteceu? Aqueles que no início não foram modelados como homens, tinham realmente adquirido forma humana. A alma deles, no entanto, continuava a ser abestalhada. Então, são dois deuses, né? Prometeu e Zeus. Zeus é o chefe dos deuses gregos, né? É o deus supremo lá deles, chama Zeus. E Prometeu também é um deus que obedece a Zeus. E aí, Zeus é que mandou Prometeu fazer aí os animais irracionais como se fossem racionais, né? Mais parecidinhos. E transformou eles em homens. Mas aí o que aconteceu? Tem gente que fica com forma humana, mas com uma atitude chama de bestas, de animais, né? Aquelas pessoas que parece que não são humanas, né? Se comportam como animais, né? Como porcos, né? Sapos. Tem um bicho esquisito aí, parece um lêmure. Que às vezes os seres humanos têm atitudes que não parecem de um ser que pensa, né? Um ser racional, parece a atitude de um ser irracional que só tem a forma humana, né? Mas dentro da cabeça dele parece um animal. Às vezes a gente vê pessoas assim, né, gente? O que vocês acham? Também é para refletir, concordar ou não. Bom, então foi um pouco aí da leitura que fizemos do livro O Sol e as Rãs. E eu vou deixar algumas para vocês lerem aqui na aula, não todas, que fica muito pesado, né? Mas algumas estão aí, vocês leem também. Tentem ler sozinhos, ver se vocês conseguem, de repente com a ajuda da professora, tá legal? Então, fiquem em paz, saúde para vocês todos, até a próxima. Grande abraço.